capítulo 13, versículo 18. Orem por nós, pois nossa consciência está limpa. Desejamos viver de forma honrada em tudo o que fazemos. Orem por nós, pois a nossa consciência está limpa. E desejamos viver de forma honrada em tudo que fazemos. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, você pode ler o versículo de trás para frente e ficaria mais ou menos assim: fazemos tudo de forma honrada, pois desejamos viver de consciência limpa, por isso, orem por nós. Os irmãos a qual Paulo escreveu esta carta, Paulo estava identificando o irmão Adão, uma certa dificuldade dos irmãos obedecerem à liderança. E ao mesmo tempo, Paulo pede oração para que ele possa concluir ou cumprir uma missão que a ele foi confiada como apóstolo de Cristo. Mas o que me chamou a atenção nesse texto é que Paulo pede oração. Você vai perceber que ele diz: ore por nós, no versículo 18. Orem especificamente para que eu volte e possa vê-los em breve. Paulo estava em uma demonstração de necessidade de oração. Ontem, lá em Sete Casas, foi focado muito esse tema, oração. E é fácil identificar que mais do que nunca a igreja, de forma geral, tem se ausentado da oração. E se você perguntar para os irmãos, não só aqui no sertão, mas em qualquer lugar que você chegue, na capital, no norte do estado, em qualquer lugar do país, você vai perguntar: irmão, qual foi a última vez que você orou uma hora? Jesus, passando nos seus momentos de aflições, ele encontrou os discípulos dormindo. Quando ele estava próximo a passar pelo processo da crucificação, ele precisou orar. E ele chega para os discípulos e encontra eles dormindo. Aí Jesus faz: nem uma hora vocês podem velar ou podem orar comigo? Se você perguntar hoje: irmão, qual foi a última vez que você orou uma hora? Eu nunca. Nunca. Já falei. Nunca, mano. Não vai uma hora. Muitos irmãos. Mas não é só os seus não. Eu estou falando a verdade. Fique com certeza. Muitos irmãos nunca mais fez isso. E tem um pastor que eu conheço que diz que ele tenta dar o dízimo das orações todos os dias. Você já ouviu falar isso, irmão Adão? Dar o dízimo da oração? Como é dar o dízimo da oração, Adão? O dia tem 24 horas, né? Então você tira 10% de 24 horas. 10% de 24 horas é 2 horas e 40 minutos. Eu conheço um pastor que ele diz que todos os dias ele dá o dízimo da oração. Então, Paulo pediu oração. Se você for olhar na carta aos Filipenses, Paulo pede oração. Se você for olhar na carta aos 2 Coríntios, Paulo pede oração. Se você for olhar nas 13 cartas, pelo menos em 8, Paulo pede oração. Então, se o apóstolo Paulo, que foi Paulo, gabaritado, com a intimidade com Deus absurda, com um chamado que pregou em todo o mundo, precisou orar e pedir oração pela liderança, nós, como cristãos hoje no século 21, precisamos orar. A oração para o crente
É a mesma coisa de um copo de água para quem está no deserto. A oração do crente é a mesma necessidade que você tem de almoçar, tomar café de manhã e à noite. A oração para um crente é a mesma necessidade que você tem de tomar um banho e trocar de roupa. A necessidade para um crente é a mesma situação que você tem de fazer qualquer uma das necessidades. Mesma coisa é oração. De forma envergonhada, eu digo para você que eu só tiro um sábado por mês para passar a madrugada orando. Seria necessário pelo menos 4 sábados por mês. Infelizmente, eu só faço isso. Tenho necessidade de oração mais do que tenho necessidade de voltar a andar. Por quê? Porque a oração é quem faz eu me manter vivo. A oração é quem faz eu não me desviar. A oração é quem faz eu não sentir vontade de pecar e se sentir resistir. A oração é quem me faz fugir do diabo ter autoridade sobre o inferno. A oração é que mantém o meu e o seu ministério de pé, firme e avante. A oração é o que fez Jesus vencer, mesmo sendo Deus, no seu ministério aqui na terra por 36 meses. A oração é o que me mantém e o que me mantém afincado aos pés de Jesus. A oração é o que faz eu e você crer na palavra de Deus. A oração é o que gera a fé. A oração é o que nos dá o oxigênio espiritual para vencer nesses dias em que vivemos. Você não tem oração. Pode se considerar que a qualquer momento você pode ser um irmão Adão. Tomar e cair. Mas eu oro de manhã e pela noite. Agora não dá jeito, né? Pouquinho, não é? Por quê, né, mano? Orar a deitar, eu oro e fico levantar o oro. Não é caminho. Mas eu fiz orar com Adão e estou brincadeira. Mas não que vocês. Mas depois de uma hora, depois ninguém sabe quem. Mas entendamos bem. Paulo diz no 18: olhem por nós, pois nossa consciência está limpa. Aí eu aprendo que quem ora, mesmo que o acusem de algo, quem ora aprende a ter domínio próprio. Paulo, de forma indireta, ele dava-se a subentender que estavam acusando eles e eles não ensinaram o evangelho da forma que deveriam. Paulo disse: não, estou tranquilo, porque nós ensinamos o evangelho, mas olhe por nós. Perceba, quem ora tem a consciência tranquila mesmo em meio a acusações. Quem ora consegue ter paz em meio a adversidades. No versículo 17, Paulo diz: obedeçam aos seus líderes, façam o que eles disserem. O trabalho deles é cuidar da vossa alma. O trabalho deles é cuidar da vossa alma e trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não traz benefícios a vocês. Sabe? O que me faz entender aqui o que a oração bloqueia a oração impede que você trabalhe para o Senhor com tristeza, mesmo com adversidades, mesmo com lutas e batalhas, mesmo vivendo como eu e minha esposa vivemos, literalmente pela fé, crendo sem ver que Deus vai manter-nos amanhã como Ele nos mantém hoje. Mesmo com tanta dificuldade que está no processo de adaptação para voltar a andar, mesmo com tanta dificuldade que está no processo de documentação, de sair da documentação da igreja, mesmo com tanta dificuldade na saúde que a minha esposa tem, problema no joelho, na coluna, no quadril e em vários lugares, mesmo com tanta adversidade que nós enfrentamos de trabalhando para Jesus, sem ganhar um salário da igreja, a gente consegue trabalhar com alegria. Por quê? Porque a oração não deixa que a tristeza entre e fique e more e resida dentro de nós. Na matemática, na lógica humana, na estatística humana, não dá certo nós estarmos aqui sem ganhar um real de salário.
Na lógica, na estatística humana, o nosso custo financeiro não encaixa na realidade das ofertas que entram. Mas a oração faz a gente trabalhar com alegria, porque a gente sabe que o Deus dos céus nos faz sobreviver e viver, porque a oração nos mantém a fé ativa, crendo no Deus que nos enviou. É verdade? Se não for oração, quero dizer monteano, saudosa lembrança, saudosa memória. Monteano tinha uma frase prática: precisou levar para a igreja, porque na igreja não é um pronto-socorro, a igreja é um socorro pronto. Por quê? Porque quando nós nos reunimos na igreja, um dos motivos cruciais é para orar. E se é para orar, a oração quebra barreiras, a oração quebra cadeados, a oração arrebenta com as correntes, a oração faz Deus se levantar do trono, a oração faz Deus agir em meu e em seu favor. Mas, como diz o Adão, pastor, eu não sei orar. 3 passos para você conseguir orar uma hora, ou até mais. Teve um dia que eu passei mais de 3 horas quando eu comecei a oração. Ainda orava no joelho, ainda tinha perna. E eu tive essa dificuldade aí. Certa coisa para falar, eu não sei. Aí Deus me disse: comece a agradecer da forma que você pede. Eu não entendi, não. Comece a agradecer da forma que você pede. Aí Deus me abriu um entendimento e eu entendi. Na época, eu estava pedindo para Jesus curar meu pai da coluna e do coração. Foi só do coração. E eu dizia: Jesus, cura papai, cura as coronárias dele, Senhor. Regula os seus batimentos cardíacos, desentope as veias. E eu saía detalhando. Se ele tiver problema de intestino, cura, Senhor. Se ele tiver problema no esôfago, cura. Se ele tiver problema no fígado, cura. E eu saía detalhando. Tem um irmão chamado Carlorman Otaviano, conhecido nosso, que a oração dele é engraçada demais. Ele trabalha com farmácia, ele é formado em farmácia, e uma das matérias de farmácia é estudar o corpo humano, que ele sabe todos os nomes de todos os órgãos que nós temos no corpo. Então, ele sai agradecendo por cada órgão. São cerca de 120. Ele sai agradecendo pelo órgão e pela função que o órgão faz. Então, só aí ele gasta 2 horas. Então, quando Deus me disse que eu agradecesse conforme eu disse, eu entendi que quando eu ia pedir a Deus, eu pedia a Deus detalhando a Deus. Deus, eu preciso que o Senhor me cure disso. Por causa disso. Eu detalhava. Quando Deus fazia o milagre, eu ia agradecer, eu dizia: Senhor, eu te agradeço por tudo. Por quê? Quando a gente pega, a gente detalha, quando a gente agradece, a gente bota tudo no balaio só. Aí eu comecei a entender, comecei a agradecer. Aí hoje, quando eu for orar, aí eu começo primeiro adorando o Senhor. Senhor, teu povo, tu é lindo, tu é maravilhoso, tu é tremendo, tu está no céu, tu está na terra, habita dentro de mim. Deus, tu é tão grande, Senhor, que o Senhor me fez, também fez os mares. O Senhor tem as estrelas no céu na tua mão. O Senhor sabe quantos cabelos tem na minha cabeça. O Senhor é tão grande que o Senhor enxerga a terra
como se fosse um nada. Diz o livro de Daniel e Samuel que todo o universo é um arquivo da tua memória. Pai, o Senhor é tão grande que o Senhor, ao mesmo tempo que me ouve, o Senhor ouve milhões de pessoas que estão te clamando agora. Pai, o Senhor é tão grande que o Senhor dá livramento a alguém, Senhor, com um simples olhar, com um simples movimento. Pai, o Senhor é tão grande que o Senhor tem anjos em toda a terra, me protegendo a todos aqueles que te servem. Porque a tua palavra diz que hoje o Senhor acumula sem volta aqueles que o têm engolido. Você começa a adorar. E quando você adora, você reconhece que você é um pecador, um miserável, que não merece as bênçãos que Deus fez. Quais as coisas que Deus fez? O seu joelho não está bom, mas Ele te deu esse joelho e o senhor ainda consegue andar. Esses braços também estão com muita força, mas as pernas não ajudam. Mas com esses braços o senhor ainda consegue se equilibrar. Essa visão também não está tão boa assim, por isso o senhor usa óculos. Mas quantas pessoas estão cegas e não conseguem enxergar e o senhor consegue? Tem tantas pessoas que queriam ter os olhos, pelo menos 10% do que eu enxergo, não tem os olhos que eu tenho. Imagina os olhos verde e azul como o seu. Tem tantas pessoas que queriam ter cabelo, mulheres lá na África, que tem uma doença que eu esqueci o nome agora, que dá, que derruba o cabelo todinho e nunca mais nasce cabelo. E eu tenho cabelos aqui. E tem tantas pessoas que queriam ter condições de mastigar, não conseguem mastigar ou engolir, porque tem um câncer na garganta, e você agradece por sua garganta. Tem tantas pessoas que queriam falar, mas não falam, porque uma enfermidade consumiu a sua corda vocal. Aí você agradece por sua corda vocal. Tem tantas pessoas que queriam respirar bem, mas não conseguem, vivem com o respirador do lado dele 24 horas por dia, com oxigênio aqui no nariz, porque não conseguem respirar. Aí você agradece pelo seu nariz e pelo fôlego que Deus lhe dá e pelo oxigênio que Deus lhe dá. Aí tem tantas pessoas que não têm ouvidos, tem, mas não escutam. Aí você agradece a Deus porque você consegue captar bem os sons sonoros que estão em sua volta e identificá-los. Se o passarinho cantar, você sabe que é o passarinho. Se o cachorro latir, você sabe que é o cachorro. Se o gato miar, você sabe que é o gato. Isso é o cérebro que consegue separar no seu ouvido e no seu cérebro consegue identificar cada som o seu som. Então você agradece a Deus porque você escuta. Agradeça a Deus porque você tem capacidades motoras com condições de você direcionar o seu corpo, porque tem pessoas que querem olhar para cá, mas o cérebro dele não dá o comando, ele consegue só olhar nessa direção aqui. Quando ele vir olhar para cá, já é meia hora, uma hora depois, e com muita dificuldade. Tem muitas pessoas que têm distúrbios mentais, então você agradece pelo seu cérebro, você consegue entender, consegue captar o que está sendo ouvido, falado e visto ao mesmo tempo, sem o cérebro confundir nada. Esse computador, então você agradeça pelo seu cérebro, agradeça pelos 3 milhões de neurônios que tem na sua cabeça, e Deus não confunde nenhum diferente do outro, todos são diferentes, mas Deus não consegue confundir. Tem uma região do cérebro, que é o lado esquerdo, que coordena a parte inferior do corpo. Tem o lado direito, que coordena a parte superior do corpo. Tem a parte frontal, que coordena tudo que o teu cérebro pensa. E tem a parte de trás, que coordena tudo que o seu cérebro armazenou para você lembrar amanhã. E todo o seu cérebro trabalha de forma sincronizada, mas tem muitas pessoas que até nasceram, mas não sobreviveram, porque não nasceram com o cérebro. Então agradeça a Deus pelo seu cérebro. Faz 64 anos que ele funciona. Agradeça a Deus pelo seu cérebro, irmão Luiz. Faz 70 anos que ele funciona. Sem dar defeito. Agradeça. Só nesses minutos que eu estou falando aqui, já se passou mais de 20 minutos. Só em eu falando o que você precisa agradecer. Agradeça a Deus que você não tem a melhor casa do mundo, mas você tem um teto para estar. Agradeça a Deus que você não tem a melhor saúde do mundo, mas você ainda é independente. Agradeça a Deus porque você não se movimenta só o pescoço, como tem 2 pessoas lá em São Paulo na clínica na Universidade da USP de São Paulo. Tem 2 pessoas que só movimentam o pescoço e nada mais do corpo. Eles defecam o inocente, urinam o inocente. Isso tem que alguém limpar eles, porque eles não sabem, só movimentam a cabeça e se alimentam para sobreviver. Mas tudo que eles fazem, eles não sabem. Estão desde que nasceram no hospital até hoje, na clínica mantida pela USP em São Paulo. Então, todo agradecimento que você faz a Deus, ou em grande parte dele, é pela oração. Você, claro que você pode agradecer através do louvor. Salmo 126 é aquele salmo bem conhecido. O que é que diz o Salmo 26?
Não lembro. Salmo 126 diz: quando saí do cativeiro, estávamos com transgressões. Então, os nossos inimigos ficaram sem entender o que estava acontecendo. Então nós dissemos: nós estamos alegres porque, o versículo mais conhecido do Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Você pode agradecer ao Senhor através do ouvido. Se o Senhor não consegue ter uma hora para orar, porque você tem dificuldade de arrumar palavras, aprenda que no diálogo com Deus, e ele estava assistindo o filho essa semana, lembrando, uma oração que você não só fala, porque ocorre é um diálogo onde não só fala. Na oração você também escuta. Então, silencie na oração para escutar a voz de Deus, e você vai escutar. Na oração tem momento de falar, mas também tem momento de ouvir. Se por acaso você não ouvir a voz de Deus na oração, abre a palavra, que você vai ouvir a voz de Deus através da palavra. Mas dificilmente você não ouvirá a voz de Deus na oração. Difícil. Que nós possamos fazer como Paulo. É uma coisa que a gente não faz aqui. Eu pedi oração. Irmãos, olha por mim, estou passando por uma situação assim. Poxa, se Paulo pediu. Eu só peço a Deus porque ele não está, eu não vejo ele presente. Eu não gosto de pedir nada a ninguém, não tomar emprestado nem nada. Mas oração, a Bíblia ensina que deve. Eu acho que eu peço que daria, eu peço mais. Mas eu acho que se eu visse Deus, eu não pedia com vergonha. Entendeu? Não é verdade. Não, eu entendo. Mas a Bíblia nos ensina a pedir, irmão. Oração, a Bíblia nos ensina a pedir. Então, claro que você não vai viver um crente pidando. Só pedir não faz nada. É só um irmão que antigamente dizia: ore por nós, ore por mim, e nunca ia na igreja orar. Ore por mim, e nunca ia na igreja orar. Aí teve uma hora que o irmão só pensou e disse: eu vou orar, mas vem orar para fazer também você? Não vai só pedir sem fazer nada para você. Você faz a sua parte e pede oração aos outros por você. Por quê? Porque gera o que é universal de falar. Uma corrente de oração. Quando eu oro, quando minha esposa ora, quando o irmão Luiz ora, quando o senhor ora, quando a irmã Maria ora, pelo mesmo propósito, chama a atenção de Deus. Uma coisa, a gente parando na beira da estrada e vê o Cristo. Eu duvido ser fácil o carro parar se tiver uma pessoa parada na pista, de braços cruzados, em pé. Vai ser difícil o carro parar. Mas se tiver 200 pessoas na beira da pista e vir um carro em alta velocidade, ele automaticamente para para ver o que está acontecendo ali. Coisa parecida funciona conosco. Quando muitas pessoas estão clamando em prol de uma causa, chama a atenção dele. Não é que a oração de uma pessoa não chama, claro que chama. Mas quando um grupo de pessoas se reúne para clamar por uma causa, na linguagem popular, parece que o clamor fica mais fácil diante de Deus. Então, peça. Se Paulo pediu, peça. Se Pedro pediu, peça. Se Jesus pediu, Deus deu. Oração? Nada que ele pediu. Se ele pediu, eu peço. Paulo pediu. Pedro pediu. Tiago pediu. Então, Jesus pediu. Então, se eles pediram, os heróis da fé, peça também. Porque isso vai gerar um clamor coletivo para Deus. E a resposta é amém? Vamos orar? Meu amor, ora aqui. O revestimento do Teu Espírito Santo, Pai, para que nós venhamos, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor quer. Deus, abençoa, Senhor, cada um, irmão, que está aqui. O Senhor sabe das dificuldades de cada um. Abre o nosso entendimento, nos dá sabedoria, Senhor, nos dá ousadia, Pai,
e que nós venhamos tomar posse da tua palavra. Abençoa cada família, Senhor, representada aqui presente. Deus amado, abençoa aqueles que estão enfermos. Cura, Senhor, entra com cura, com restauração do joelho do irmão Adão, do joelho do pastor, do joelho do irmão Luiz. Oh Deus amado, que o Senhor é o médico dos médicos, foi o Senhor quem fez. Então o Senhor é aquele que pode curar, dar um joelho novo, Pai. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo, seja com você, sua casa, sua família. E amanhã estaremos aqui louvando ao Senhor, em nome de Jesus. E você diz, você diz, você diz, abençoe. Gente, é sábado, viu? É o próximo sábado, viu? Já chegou, vai. Eles já podem